Olá pessoal, tudo bem? Eu quero passar aqui e falar com vocês a respeito do Espírito Santo. Vocês sabiam que Jesus Cristo, ele faz uma promessa para todos aqueles que crerem nele? Qual é a promessa? A promessa é do Espírito Santo, é do recebimento do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo de Deus, ele vem habitar dentro daquelas de determinadas pessoas, não é de todas as pessoas. Como que nós vamos saber quem que vai receber o Espírito Santo? A palavra de Deus fala em Lucas, Jesus Cristo, ele diz assim em Lucas 11, a partir do versículo 13. Ora, se vós, apesar de serdes maus, saber dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que estás nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pediram. Ou seja, nós devemos, é nossa responsabilidade pedir o Espírito Santo. É nossa responsabilidade. Lá em João capítulo 14, verso 13, diz assim: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ou seja, o Senhor Jesus, ele faz uma promessa. Ele faz uma promessa que algumas pessoas vão receber o Espírito Santo. E nesse João, capítulo 14, verso 17, ele diz novamente: O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Ou seja, o mundo não pode receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é para aqueles que creem em Jesus Cristo de todo o coração. É aqueles que creem em Jesus Cristo e confessa Ele com sua boca e crê de todo o coração. Então não é para todos. E a palavra de Deus nos coloca a responsabilidade que nós devemos pedir o Espírito Santo. Então é nossa responsabilidade, porque quando o Espírito Santo vier, nós vamos ser o quê? Nós vamos ter o poder, que fala lá em Atos, poder e o testemunho. Nós vamos testemunhar Jesus Cristo em nossa vida, né? E vamos ter poder para lutar contra os adversários da nossa alma, vamos ter poder para expulsar demônios, vamos ter poder para curar. Tudo isso que o Espírito Santo vai distribuir a cada pessoa de acordo com a graça e a misericórdia de Deus, os planos que Deus tem para cada um de nós. Então a palavra de Deus fala que nossa responsabilidade é pedir o Espírito Santo. Aqui em 15 de João, diz assim, o Senhor fala assim, o Senhor Jesus: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedires o que desejardes e vos sereis concedido. O que glorifica meu Pai é que deis frutos em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. A palavra de Deus, ela está o tempo todo dizendo, Jesus o tempo todo está fazendo promessa para aqueles que creram nele, né? E infelizmente, muitos creem em Jesus Cristo, né? Batiza e fica por isso só, né? Não busca, não ora, não pede o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E muitos não se rendem ao Espírito Santo. Então, se a pessoa não se render ao Espírito Santo, não tem como o Espírito Santo trabalhar dentro dela, não tem como o Espírito Santo vir morar dentro dela, não tem como o Espírito Santo limpar, santificar, né? A palavra de Deus lá a palavra de Deus diz assim: quando todo crente, ele recebe o quê? O dom da salvação. Todo crente em Jesus Cristo tem o Espírito Santo. Mas quando nós pedimos o Espírito Santo, pedimos que o Espírito Santo dirija a nossa vida, nós abrimos a alma para a sua maravilhosa e completa ação. Isso está escrito em Efésios 4:30, 1 Tessalonicenses 5:19, 1 Coríntios 12:13. Ou seja, nossa responsabilidade é pedir o Espírito Santo. Por quê? Porque o Senhor, não basta, né, nós batizarmos e nós falarmos que cremos em Jesus Cristo se o nosso coração está longe de Jesus, se nossa vida está longe do propósito de Deus. Então nós devemos o quê? Buscar o Espírito Santo, orar pedindo o Espírito Santo,
amar a Deus, amar a palavra de Deus. Porque aqui ele faz uma promessa, mas ele faz uma promessa para quem? Ele fala aqui, ó, aquele que me ama, em 14 de João, verso 23. Aquele que me ama, que obedece à minha palavra, eu e meu Pai viremos e faremos morada dentro dele. Né? Então Jesus Cristo está falando que ele está prometendo aqui o Espírito Santo. Lá em 8 de João, o Senhor Jesus diz assim, ó. Então disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como pode tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Jesus Cristo aqui ele faz uma promessa para aquelas pessoas que tinham crido nele. Tinha crido, né? Tinha crido. Então ele faz uma promessa: se vocês permaneceres na minha palavra. Tá vendo? Ele faz uma promessa: se vocês permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então o Espírito Santo é para quem? É para quem é discípulo de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo vai vir morar dentro dessa pessoa. E quando ele receber o Espírito Santo, ele vai ter o quê? Poder, autoridade no mundo espiritual, no mundo físico, né? Para trazer o reino de Deus, para pregar a palavra de Deus, para viver a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo é algo que nós devemos pedir, porque é uma promessa de Jesus Cristo para nós. Mas nós não devemos nos acomodar, né? Nós não devemos nos acomodar. Se nós somos batizados, se nós fomos batizados porque nós cremos em Jesus Cristo, nós temos que realmente crer de todo o nosso coração e permanecer na palavra dele e amar a palavra dele e amar Jesus Cristo. Assim o Espírito Santo vai vir e vai fazer morada dentro de nós. Mas como nós vamos ter essa fé? A fé, a palavra de Deus diz assim, que a fé, ela vem por ouvir a palavra. Ela vem por ouvir a palavra, ela vem por ouvir o evangelho, as boas novas. Então, à medida que nós vamos ouvindo, nós vamos tendo fé. E à medida que nós vamos tendo fé, nós vamos orando, né? Então, é nossa responsabilidade. Muitos, infelizmente, colocam a responsabilidade tudo na conta de Deus, né? Como se Deus fizesse tudo cair do céu da forma que a pessoa quer, na hora que a pessoa quer. E não é assim. O Senhor, ele nos ensina a lutarmos, né, a lutarmos em quê? Em oração, a buscarmos, a pedir. Se não fosse necessário pedir, o Senhor Jesus Cristo não ia dizer para nós pedirmos o Espírito Santo. Então, por que nós devemos pedir o Espírito Santo? Porque nós precisamos nos render a Ele. Porque se não tiver rendição, não tem transformação. E se não tem transformação, como nós vamos ver a Deus sem santidade, né? Porque a transformação, ela vai gerando em nós santidade para nós vermos Deus. E a palavra de Deus aqui fala que é uma promessa. Ele fala, ó, Jesus diz: aqueles que havia crido nele, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade vos libertará. Uma promessa, né? Jesus, ele não mente, Deus não mente, então essa promessa é para todos, não é para alguns, é para todos. O homem, ele batiza em nome de Jesus, mas apenas Jesus Cristo vai batizar nós com o Espírito Santo e com fogo, né? E lá no dia de Pentecoste, 1º de Atos, fala, né, que como que as pessoas estavam esperando o Espírito Santo descer sobre elas. Elas estavam orando, elas estavam buscando, né? Então é uma responsabilidade nossa buscar o que é do alto, buscar tomar posse das promessas que o Senhor Jesus Cristo fez para aqueles que crerem nele, né? Então, eu vou deixar essa palavra para vocês aqui, lá em Efésios capítulo 4, verso 30, diz assim: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual foste selado para o dia da redenção. Em Efésios 1, diz assim também, ó. Nele igualmente, Efésios 1:13, nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Tá vendo? O Espírito Santo, ele é um selo. Qual que selo é esse? É o selo que nós vamos entrar no céu, é através do Espírito Santo,
né? Nós vamos entrar no céu através do selo que o Senhor Jesus Cristo nos deu, que é o Espírito Santo. Como que nós vamos saber se nós temos esse Espírito Santo? Pelos frutos. A palavra de Deus fala, pelos frutos conhecereis a árvore, é conhecida pelos seus frutos. Então, como que nós vamos ser conhecidos? Pelos frutos. E lá em Gálatas 5, 22 fala quais são os frutos, né? Os frutos é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, domínio próprio, paciência, mansidão. Esses são os frutos. Então nós devemos o quê? Crucificar a nossa carne e andarmos pelo Espírito. E quando nós andamos pelo Espírito, nós estamos o quê? Produzindo frutos, frutos dignos do reino de Deus, né? Então, um ensino muito importante para nós hoje é o quê? Pedir o Espírito Santo, peça o Espírito Santo, peça o revestimento de poder, peça a Deus e Ele vai dar. Nós precisamos perseverar. Jesus Cristo o tempo todo Ele fala que nós devemos perseverar na oração. Em Lucas 11 mesmo Ele fala da perseverança na oração. Nós devemos perseverar na oração. Muitas vezes nós oramos, mas nós estamos pedindo apenas coisas terrenas, coisas dessa vida. Nós não estamos pedindo coisas do alto, nós não estamos pedindo o que o Senhor Jesus Cristo nos prometeu. Ele fala aqui que tudo que nós pedimos em nome de Jesus, Ele vai nos conceder, Ele vai nos dar. Muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. Como nós pedimos mal? Porque nós estamos tão preocupados com as coisas dessa terra que nós estamos pedindo coisas para essa terra, para essa vida, para saciar os desejos da nossa carne. Nós não estamos pedindo a promessa que Jesus Cristo nos fez. Nós não estamos buscando as promessas que o Senhor Jesus Cristo nos fez. Nós estamos apenas pedindo o que é terreno, o que é dessa terra. E não é isso que o Senhor nos ensina. Ele nos ensina que nós devemos pedir coisas do alto, né? Buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós devemos pedir o quê? Pedir o Espírito Santo. Nós devemos render o Espírito Santo. É assim que nós vamos ser o quê? Crescendo espiritualmente. É assim que nós vamos entregar a nossa vida totalmente ao senhorio de Jesus Cristo. Porque não adianta nada nós confessarmos Jesus só com a boca, não adianta nós batizarmos e cruzar nosso braço e nós não orarmos, e nós não pedirmos, nós não recorrermos às nossas promessas, né? Que o Senhor Jesus, Ele faz muitas promessas para os filhos de Deus, muitas promessas para aqueles que creram nele. Mas para isso nós precisamos o quê? Nós precisamos conhecer a palavra, orar a palavra, né? E buscar as promessas que Ele nos fez. E uma dessas promessas é o quê? O Espírito Santo. Porque quando Ele vier, o Espírito Santo, Ele faz o quê? O Espírito Santo, Ele nos encoraja, Ele nos santifica, Ele nos aconselha, Ele nos guarda, Ele intercede por nós, Ele conduz o cristão, o salvo, em vitória. Então nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então nós precisamos estar sensíveis à voz dele. O Espírito Santo, ele vai convencer nós do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que vai nos convencer. Sem Ele, nós não conseguimos enxergar os nossos pecados, nós não conseguimos enxergar os nossos erros. Por isso que nós devemos pedir o Espírito Santo, estarmos sensíveis em comunhão, orando. Lá em Atos 1 fala como que os discípulos de Jesus Cristo esperaram que o Espírito Santo descesse sobre ele. Eles esperaram orando, né? Orando. Então é isso que nós devemos fazer, orar, buscar a Deus, crer de todo o nosso coração. Né? Não apenas confessar, eu creio em Jesus Cristo, não. É crer de todo o coração, porque quando nós estamos crendo de todo o nosso coração, nós realmente, o quê? Estamos amando a Deus, nós realmente estamos buscando a Deus, nós realmente estamos em comunhão com Deus, né? Espero que esse vídeo tenha edificado vocês, né? Eu oro para que o Senhor possa abençoar vocês, possa conceder a graça, né? E o Espírito Santo possa convencer vocês do pecado, da justiça, do juízo, que vocês possam perseverar na oração, buscando cada vez mais, né, o crescimento espiritual, o amadurecimento espiritual, para que nós deixamos, né, de ser bebês na fé e possamos amadurecer, né, cada vez crescendo mais em graça, né, em justiça, em amor, em bondade, né? E Deus abençoe cada um de vocês.